Graça e paz, amados. Aqui é a pastora Juliana do audiobook Campo da Batalha da Mente, capítulo 17. Alguém faça para mim, não quero assumir a responsabilidade. Mentalidade de deserto, parte 2. Tomou Terá a Abraão seu filho e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho de Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles a Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. Gênesis 11:31. A responsabilidade é frequentemente definida como a nossa resposta à habilidade de Deus. Ser responsável é responder às oportunidades de Deus tem colocado diante de nós. Deus deu ao pai de Abraão uma, uma, res- uma responsabilidade, uma chance de responder à sua habilidade. Deus colocou diante dele a oportunidade de ir a Canaã, mas em vez de ir o caminho todo com o Senhor, ele escolheu parar e se estabelecer em Harã. E é bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá uma oportunidade de fazer alguma coisa. Mas, como terá, muitas vezes jamais terminamos o que começamos, porque entramos e percebemos que há mais que arrepios e entusiasmo. A maioria dos nossos empreendimentos é intu estimulantes. Sim, simplesmente porque são novos. O este e exis existamento carregará uma pessoa por algum tempo, mas ele não levará a cruzar a linha de chegada. Muitos crentes fazem o que a Bíblia diz que Terá fez. Eles param para ter uma linha e não cruzar a chegada. Muitos crentes fazem o que a Bíblia diz que terá. Eles param, têm um lugar e se estabelecem em outro lugar longe do caminho. Eles ficam cansados e exaustos. Eles gostaram de terminar um projeto, mas realmente não querem a responsabilidade que vem com isso. Se alguém o fizer por eles, eles adorariam colher a glória, mas isso simplesmente não funciona assim. Responsabilidade pessoal não pode ser delegada. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometeis grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiação do vosso pecado. Tomou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o seu povo cometeu grande pecado, fazendo de si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, pois não me risca. Peço-lhe do livro que escreveste, Êxodo 32, do 30 ao 32. Em minha leitura e estudo, notei que os israelitas não queriam assumir a responsabilidade por nada. Moisés fazia orações por eles, ele buscava a Deus por eles. Ele até mesmo se arrependeu por eles quando envolveu em seus problemas. Êxodos 32, do 1 ao 14. Um bebê não tem nenhuma responsabilidade, mas à medida que ele cresce, espera-se que assuma a responsabilidade. Um dos principais papéis de um pai em ensinar seus filhos é aceitar a responsabilidade. Deus deseja ensinar a mesma coisa aos seus filhos. O Senhor me deu uma oportunidade para ser ministra em tempo integral, para ensinar a sua palavra no rádio e televisão nacional, para pregar o evangelho em todos os Estados Unidos, em outros países, mas asseguro que há um outro lado de responsabilidade desse chamado. Muitos nada sabem. Muitos sabem e dizem e querem ser ministros porque pensam que isso é um evento espiritual contínuo. Muitas vezes as pessoas se inscrevem para um emprego de uma organização pensando que a maior coisa que poderia acontecer com ela seria tornar-se parte do ministério cristão,
cristão mais tarde descobrem que tem que trabalhar lá mesmo, em qualquer outro lugar, tem que levantar, chegar na hora, submeter-se à autoridade, seguir a rotina diária. Quando as pessoas dizem que querem trabalhar conosco, digo-lhes que não, não flutuamos em torno de uma nuvem no dia cantando aleluia. Trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos muito, caminhamos em integridade, fazemos o que tem que ser feito com excelência. Claro, é um privilégio trabalhar em um ministério, mas tendo que mostrar novos candidatos quando os arrepios e excitação tiverem diminuídos, eles nos encontrarão esperando altos níveis de responsabilidade. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga é o preguiçoso, considera os caminhos ser sábio. Não tende ele chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, cega, ajunta o seu monumento. O preguiçoso até quando ficará deitado? Quando te levantarás o teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tostequenear, um pouco para encruzar os braços de repouso. Assim sobreverá a pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, do 6 a 11. Essa mentalidade de preguiça que os israelitas tinham era uma das coisas que os mantinham 40 anos no deserto, fazendo a viagem de 11 dias. Gosto de ler essa passagem de Provérbios, na qual nossa atenção é chamada como a formiga, que, sem ter qualquer supervisor ou capataz, supre a sua própria família. Pessoas que têm que ter alguém empurrando realmente jamais farão qualquer coisa grande. Aquelas que apenas fazem o que é certo quando alguém não está olhando também não irá longe. Devemos ser motivados de dentro para fora, não de fora para dentro. Devemos viver a nossa vida diante de Deus, sabendo que tudo Ele vê, tudo é nossa responsabilidade, virá dele. Persistimos em fazer o que ele nos pediu. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20:16. Certa vez ouvi um professor da Bíblia dizer que esse verso significava que muitos são chamados ou lhes dado a oportunidade de fazer alguma coisa para o Senhor, mas poucos desejam assumir a responsabilidade de responder esse chamado. Como mencionei em um capítulo anterior, que muitas pessoas têm força de desejo, se não for caráter, pessoas com mentalidade de deserto querem ter que fazer. Levante-se e vá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, toma o teu lugar, passa o Jordão, tu e o teu povo, a terra que Deus de Israel, todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo eu te dado, prometi a Moisés. Josué 1, do 1 ao 13. Quando Deus disse a Josué que Moisés estava morto e que ele que deveria tomar o seu lugar, conduzir o povo através do Jordão da terra prometida, isso significava muita responsabilidade nova para Josué. O mesmo é verdadeiro quando nós por adiante, para reclamar a nossa herança espiritual, jamais teremos o privilégio de ministrar sobre a unção de Deus e não desejarmos assumir a nossa responsabilidade seriamente. Agora é tempo favorável. Quem somente observa o vento e espera que todas as condições sejam favoráveis nunca semeará. O que olha a nuvem nunca cegará. Eclesiastes 11, 4. Em 1993, quando Deus mostrou para mim e a David que ele deveria que fôssemos até a TV e disse: Estou lhe dando a oportunidade de ir à televisão, mas se vocês não aproveitarem essa oportunidade agora, ela jamais apresentará para vocês de novo. Talvez se Deus não deixasse saber que a oportunidade era para um momento particular, poderíamos ter procrastinado. Afinal de contas, estávamos finalmente em uma posição em que poderíamos nos sentir confortáveis. Por 9 anos estivemos no processo de dar à luz ao ministério de vida da palavra. Agora Deus subitamente estava me dando a oportunidade de alcançar mais pessoas que jamais
passaria ao meu coração. Entretanto, para isso, teremos que deixar a posição confortável e assumir novas responsabilidades. Se não usarmos os dons e talentos que Ele tem nos dado, então não estaremos sendo responsáveis com o que Ele tem nos confiado. Esteja preparado, vigiais, pois. Não sabeis o dia e nem a hora. Mateus 25:3. Mateus 25, no capítulo da Bíblia, nos ensina que devemos fazer enquanto esperamos a volta do Mestre. Os primeiros 12 versículos mostram 10 virgens, 5 que eram sábias, as tolas não queriam fazer o extra para certas que estavam preparadas ao entrar no noivo retornasse. Elas ficaram o estritamente necessário que poderiam passar. As virgens sábias, entretanto, foram além do que elas habitualmente precisavam fazer. Elas levaram óleo extra e asseguraram estavam preparadas para uma longa espera. É isso que geralmente acontece. Pessoas que são preguiçosas e procrastinadoras sempre querem que aquelas que estão trabalhando duramente assumam responsabilidades, façam o que elas deveriam estar fazendo. Use o que lhe foi lhe dado, servo mau e negligente. Mateus 25. Mateus 25 então registra uma parábola que Jesus contou sobre 3 servos, nas quais foram dados talentos, per, pertenciam ao mestre deles. O mestre então viajou para um país distante, esperando que os servos tornassem conta dos seus bens enquanto ele estava ausente. Quando o mestre se retornou, ele elogiou 2 servos que haviam tomado seus talentos e haviam feito alguma coisa com ele. Mas ao homem que enterrou o seu talento e nada tinha feito, o mestre livre, servo mau e negligente. Então ele ordenou que seu único talento lhe fosse tirado e lhe dado um homem com 10 talentos, o que o servo preguiçoso e negligente fosse severamente punido. Encorajou-se a responder à habilidade que Deus tem colocado em você, fazendo tudo o que você puder fazer por ele, para quando o mestre retornar, você não apenas dar-lhe o que lhe deu, mas um outro tanto. A Bíblia claramente nos mostra a vontade de Deus é que produzimos bons frutos. João 15:16. Lançando cuidado, não a responsabilidade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:6-7. Não tenha medo da responsabilidade. Aprenda a lançar seu cuidado, não a sua responsabilidade. Algumas pessoas aprendem a não se preocupar com coisa alguma, tornando-se especialistas em lançar seu cuidado. Elas se tornam tão confortáveis que também lançam as suas responsabilidades. Ajuste a sua mente para fazer o que estará à frente e não fuja de nada porque parece desafiador. Lembre-se de que Deus te dá tudo o que você pede. Há uma responsabilidade junto com a bênção. Aleluia, aleluia. Bem no íntimo eu sabia, mas de vez em quando, durante o ano, tentei convencer a David a comprar um. Estou feliz porque ele se manteve firme. Se ele não tivesse, tenho certeza que teríamos comprado a casa e mantínhamos por algum tempo. Provavelmente acabaríamos vendê-la porque dava muito trabalho. Quando isso terminou, amigos nossos como compraram uma casa junto ao lago e nos deixam usá-la. Quando na semana deles terminam. Se você for sábio, descobrirá que Deus satisfazendo as suas necessidades. Um andando, quando andando na mente de Cristo caminhará com sabedoria, não emoções. Seja responsável. Aleluia. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e que a gente venha assumir a responsabilidade que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus.